eu quero trazer uma palavra com uma ênfase para a gente se aprofundar dentro disso, no sentido de como o espiritual afeta o corpo físico e como o corpo físico pode afetar o meu espiritual. Nós somos seres que estamos interligados, corpo, alma e espírito. As emoções afetam o meu corpo afeta minhas emoções, afeta o meu espírito. Eu lembro que há tempos atrás, a gente estava falando sobre uma mensagem que muitos pastores pregam agora pelo Brasil. Deus me deu um cavalo e uma mensagem, mas eu matei o cavalo e não consigo levar a mensagem. Apontando para o cuidado que líderes, e eu ministrei isso para os nossos pastores do campo na nossa reunião do ministério, cuidado com o corpo, porque quando eu cuido do corpo, eu estou cuidando de algo que também vai impactar o meu espiritual. Logo, se eu sou um ser espiritual, eu tenho que ter cuidados com a minha alimentação e com o meu corpo. Eu já estou pregando para a gente, já estou vendo a esposa dando cotovelada em esposo aqui de cima. Pastor, tem isso na Bíblia? Vamos ver o que as coisas espirituais têm para a nossa vida. E eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Eu quero falar sobre salvação. Para quem diz que não se prega mais sobre ir para o céu, sobre salvação, se prega. Mas eu quero que você olhe a salvação de acordo com a ótica de Jesus, uma ótica bem interessante. Lá em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9. Pastor Cleiton, olha essa mensagem aqui interessante que o Espírito Santo tem dado para a nossa igreja. Mateus 9, versículo 9 em diante, diz assim: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. E estando Jesus na casa, foram comer com eles e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E ouvindo isso, veja, eles não perguntaram para Jesus, perguntaram para os discípulos. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios. Vim chamar os justos, mas os pecadores. Terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 2, diz assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e lhe corra bem, assim como vai bem a sua. Eu desejo que você tenha boa saúde e lhe corra tudo bem, assim como vai bem a sua alma. Ele faz uma conexão entre alma e corpo físico. A salvação aqui, Jesus vai falar sobre ser um médico, então ele conecta. Ei, quem precisa de médico são pessoas boas. Eu quero poder fazer essa conexão. Sabe por quê? Deixa eu fazer uma ilustração que pode parecer estranha para vocês aqui, mas vai dar base para um entendimento mais claro, principalmente talvez para as pessoas da minha geração, dos 40 para baixo. Ano passado, dia das crianças, que também pode ser dia dos adultos, que é o pai que compra o presente hoje para a criança. E nos dias de hoje, assim é na minha casa, e eu não estou julgando porque eu me enquadro nisso. Os brinquedos que os meus filhos gostam são os brinquedos que eu também gosto de jogar. Então é maravilhoso quando a gente tem esse encontro, porque era o dia das crianças, e o que eles pediram para comprar era justamente o que eu estava desejando há muito tempo, mas eu não tinha uma boa desculpa para comprar. Então eles queriam um PS5. Como é que eu vou chegar com a minha esposa e falar: eu vou fazer um investimento muito alto para mim, ia ficar feio para mim? Então eu usei como desculpa a Sofia, né? Geralmente é assim, quem é? A Sofia que falou e pediu, nem tá falando, ela só fala papai, mas a gente joga tudo nas costas da Sofia ou da Bela. A Bela e a Sofia. Eu cheguei e comprei um PlayStation 5 para os meus filhos, que eles estavam querendo. Na verdade, a Nayane comprou para nós. E aí quando eu cheguei de viagem com esse presente, eu coloquei na televisão, sabe aquela coisa de pai, comprou presente, e foi aquela festa. Abrimos, foi na hora, abrimos a caixa, pegamos os fios, fomos para a televisão. Eu trouxe 3 discos de jogos, a gente colocou, fez todo, né, os settings lá para funcionar tudo. E aí a gente começou a jogar os 3 discos. Eu comprei um de futebol, um de corrida de Fórmula 1 e comprei um do Homem-Aranha, porque o Romeu é louco pelo Homem-Aranha. Então a gente ficou revezando, vai você meia hora, depois você meia hora, você escolhe o jogo meia hora. A gente ficou jogando, até chegar a noite, quase entrando na madrugada. Eu não aguentava mais, eu falei: filhos,
Papai vai comer alguma coisa, chegou de viagem, papai está cansado, isso eu não tinha nem dormido vindo da viagem. Papai vai comer alguma coisa, continuem jogando aí. Quando eu volto, eles não estão jogando mais os discos que eu comprei. Eu percebi que eles abriram umas janelas lá e eles conseguiam baixar jogo direto da plataforma do videogame. Eu sou dinossauro, não sou muito bom nas coisas no dia de hoje, embora conheça de tecnologia. Mas sabe qual é o mais maluco? É que depois de estar jogando, eu percebi que eles estavam assistindo vídeo do YouTube. Eles tinham baixado o Netflix, Amazon Prime, Disney Plus. Lá eles conseguiam ouvir música, fazer videochamada para o meu telefone. Quando eu vi os aplicativos, deixa eu ver esse negócio de aplicativo, loja de aplicativo. Gente, tinha videotelemedicina. Você conseguia fazer consulta médica direto no PlayStation. Não é um céu isso? Dá para fazer compras direto no PlayStation. Dá para jogar. E veja, não é jogo como eu jogava. Quando eu vi eles jogando os joguinhos que eles baixaram, teve um jogo, eu nem sei qual é o nome, mas quando chegou numa plataforma, o André, ao invés de pular, ele pegou o controle, botou na boca e começou a soprar no controle. E conforme ele soprava no controle, a plataforma ia voando. Quando chegava no catavento, ele soprava num buraquinho que tem um sensor no controle, e o sopro dele fazia o catavento virar. Falei, está amarrado em nome de Jesus. E aí ele estava jogando um de asa delta de avião, ao invés de botar para o lado, ele fazia assim. Conforme ele movia o controle, gente, um negocinho, Satanás movia lá no jogo. Ele vinha para cá, então veja, ele soprava e ia, e rodava. Ele mexia e ia. Ele via vídeo, daqui a pouco, olha papai, o que a gente baixou? Estava frio nessa época. Eles baixaram um jogo de lareira, fazia barulho de lareira, uma imagem de lareira, mas não esquentava. Porque se esquentava, eu falei assim, isso é fogo do inferno que está esquentando esse negócio, sai. Quando eu olhei, eu falei assim, uau, eu tinha comprado algo que eu pensava que era um jogo, mas vai muito além de um jogo. Aquilo que eu achava que só dava para fazer uma coisa, que só servia para uma coisa, eu precisei que terceiros, nesse caso os meus filhos, me ensinassem. Pai, o que você comprou como presente, o que você recebeu da mamãe como presente, faz muito mais daquilo que você acha que pode fazer. Eu sei que isso aqui é bobo, eu sei, gente, que é uma explicação rasa, mas tu sabia que isso aqui é a cara do nosso entendimento sobre um presente que nós recebemos de Jesus na cruz do Calvário, chamado salvação? Porque nós achamos que salvação só faz uma coisa, até você vir aqui para a igreja e receber a revelação e a instrução da palavra para mostrar para você, vai muito além daquilo que você imagina. O que Jesus venceu, o que Jesus ganhou e o que Jesus deu para a igreja, para mim e para você na cruz do Calvário, vai muito além do que nós imaginamos. No PlayStation eu achava que só dava para jogar, dava para ter consulta médica, dava para ter lareira, dava para ter música, dava para ter chamada, dava para ter jogo em rede, dava para ter várias outras coisas. Assim também é na nossa vida espiritual. Porém, por desconhecer, nós, de duas uma, quando nós desconhecemos de algo, ou nós subutilizamos, ou nós abusamos. Quando o homem não conhece a função da sua mulher, ou ele abusa da mulher, ou subutiliza dela. Quando o homem não conhece, ou a esposa não conhece o esposo, ou ela abusa do esposo, ou subutiliza dele. Quando nós não conhecemos o que é salvação e o que ela nos oferece na sua plenitude, ou nós subutilizamos, ou nós abusamos. Eu acho que no nosso caso, muitos de nós que hoje estamos aqui, subutilizamos o que é salvação, porque nós desconhecemos o que ela nos dá. Muitos pensam, pastor, salvação é para a gente ir para o céu. Perfeito, não está errado, mas está incompleto. Porque salvação vai além de uma vida eterna no céu. Salvação é qualidade de vida enquanto eu estou na terra. Eu vou repetir porque só uma pessoa falou, é verdade. Salvação é muito além de uma vida eterna no céu. Se eu sou salvo, eu tenho qualidade de vida enquanto eu estou aqui na terra, porque eu tenho a vida de Jesus. Não é só uma passagem para o céu, é um pacote de benefícios. Eu não estou produtizando a salvação, eu estou ilustrando para que você entenda que existe muito mais dentro do que nós chamamos de salvação em Cristo do que apenas morar no céu na eternidade. Não que eu esteja diminuindo isso, é a principal. Eu quero morar no céu, independente daquilo que eu possa viver na terra. Mas se na salvação, além de ir para o céu, ela me dá qualidade na vida na terra, eu quero tudo que a minha salvação, eu quero tudo que Jesus conquistou na cruz. Não é isso que nós cantamos? Tudo que o Senhor conquistou na cruz
é direito nosso, é nossa herança. Então eu não quero mais do que Jesus conquistou na cruz, mas também não quero menos do que Jesus conquistou na cruz. Eu quero tudo daquilo que Jesus conquistou na cruz. Tem alguém que pode glorificar pela salvação e tudo que ela oferece? Eu vou dar um tiro curto e rápido aqui, mas veja, algumas coisas que encontramos no pacote de benefício da salvação. Justificação, um termo legal que é uma declaração de inocência, ou seja, não é que você não cometeu crime, mas é que Deus arquivou o processo. Eu dou glória a Deus por isso, porque quando Deus olhou para mim e falou assim: tu é culpado, mas eu vou arquivar o teu crime, e eu vou colocar sobre meu filho Jesus, e eu vou imputar sobre ele, e está anulada qualquer condenação que há na sua vida. Isso é justificação. Eu sou culpado, e mesmo assim Deus arquiva o processo. Aleluia. Tem na salvação a regeneração. Regeneração é uma transformação espiritual através de um novo nascimento. Então, regeneração não é só uma pessoa má se ficar boa, mas é uma pessoa morta ficar viva. É um espírito morto se reavivar. É alguém que espiritualmente não faz nada e vem hoje para a igreja e é reavivado e dá glória a Deus e aleluia, canelinha de fogo. Você é quente, você não é morno, não é frio, você foi regenerado. Com a salvação eu tenho redenção. Redenção aponta para alguém que comprou de volta algo que anteriormente era dele. Fomos feitos em Deus, éramos de Deus, nós pecamos, distanciados fomos da glória de Deus. Vem Jesus, morre na cruz do Calvário e nos compra. Você foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Mas por que isso é redenção? Porque você pertencia a Ele e foi distanciado dele e fala assim: eu vou te comprar de volta. Redenção é um resgate. Tem alguém que foi resgatado aqui nessa noite? Isso está dentro da tua salvação. Vem redenção. Mas eu quero me ater a um outro ato. Olha quantos tem, eu não vou falar todos aqui, vou citar 4 e vou me ater nessa mensagem a um deles. Com a salvação eu tenho santificação. Santificação é o processo de me tornar a imagem de Cristo. Eu sou salvo em um momento, mas eu sou moldado e santificado durante toda a minha vida. Então você entende? Em 3 minutos eu citei pelo menos 4 coisas, benefícios que existem no pacote da salvação, porque ele é muito mais profundo do que apenas nos levar para o céu. Então Jesus, Ele não nos salvou só para que fôssemos justos e retos, mas para que fôssemos saudáveis. Justo e reto aponta para um posicionamento eterno no céu, mas a salvação me confere algo enquanto eu estou aqui na terra, no tempo de hoje. Para lá eu sou justo e reto, e para cá eu sou saudável. Porque se tudo que eu busco, tudo que eu espero na minha salvação é só a retidão, sem entender que também eu posso ter uma vida saudável, eu estarei jogando o PlayStation 5 só achando que dá para usar o controle, quando eu posso soprar, quando eu posso mexer, quando eu posso ter lareira, quando eu posso ter consulta médica, quando eu posso ter uma videochamada, quando eu posso me aproximar de outras pessoas. Então existe tanta coisa, gente, dentro da salvação, e quando a igreja desconhece, ela subutiliza. Uma forma da gente entender isso e aplicar a vida, a qualidade de vida que a santificação através da salvação confere para a terra, porque quando eu chegar no céu eu não preciso me santificar lá. O processo de santificação é só enquanto eu estou aqui. Logo, existe um processo espiritual que é só quando eu estou com um corpo carnal na terra. Ele tem que me conferir algum benefício enquanto eu estou vivendo essa vida terrena. A gente começa a entender um pouco disso nessa leitura, nessa conversa de Jesus, que está com o coletor de impostos, e vem os fariseus. Mateus capítulo 9, nós lemos, versículo 9 diz: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Ponto. Mateus levantou-se e o seguiu. Pastor, não parece robótico e tudo isso? Porque Jesus chegou e não se apresentou. Prazer, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor a paz de mim, sei lá como Jesus poderia falar. Jesus chegou assim: você é o Mateus? Vem, levanta e me segue. Jesus deu as costas e o texto fala: e ele se levantou e o seguiu.
Quer seguir Jesus? Se prepare para ser interrompido. Quer seguir Jesus? Jesus pode se apresentar para você e falar assim: eu tenho um projeto para ti. Ele não vai dar mais explicação. Então a verdade, a oportunidade que você tem para abraçar aquilo que Jesus colocou diante de ti, vai estar na tua disposição de ser interrompido e parar o que você está fazendo e começar a seguir o chamado que Jesus tem para a sua vida. Eu tenho que estar disposto a largar mão do que eu tenho para poder ter disponibilidade de abraçar o que Jesus tem para a minha vida. O texto fala que ele não apenas levantou e foi, ele levantou e deixou para trás tudo aquilo que ele havia construído, gente. Ele está numa cabine de coletar impostos. Existem benefícios, se é que você me entende, em quem faz esse tipo de trabalho. Quando ele levanta e deixa o seu posto de trabalho, ele deixa todas as regalias e todas as seguranças que esse emprego, que essa carreira lhe confere. É como se ele falasse assim: olha, eu nem sei para onde Jesus está me chamando, mas se ele vai comigo, eu estou dentro, porque eu quero participar daquilo que Jesus está realizando, independente de saber o que ele vai fazer. Pode contar comigo. Não contamos isso? Eis-me aqui. Mas pastor, é difícil isso, não é? Um teólogo disse que as maiores mentiras que uma igreja fala é quando ela louva o Senhor nos cânticos, porque a gente fala: eis-me aqui, estou disponível. Jesus fala: então vem e me siga. Calma aí, Jesus, eu tenho emprego, eu tenho segurança financeira, eu tenho um planejamento, eu tenho estrutura. Aí Jesus fala: mas eu também tenho segurança para você, mas eu também tenho um plano para você, e eu bem sei os planos que eu tenho acerca de vocês. Não são planos de paz e não de mal, para vos dar um fim que vocês desejam. Abra mão do seu plano, porque o meu plano é melhor do que o seu. Então pare de brigar comigo para abraçar um plano inferior. O meu plano é muito melhor e muito maior do que o seu. Só quem acredita que Deus tem bons planos pode dar um glória a Deus para demonstrar para o Senhor. Te prepara, você que deu glória a Deus. Falei: só quem quer, eu não obriguei você. Ele se levanta. A metodologia de Jesus com Mateus é parecida com a metodologia com Simão Pedro. Jesus não é muito de dar explicação não, gente. O texto vai dizer que quando ele chama Simão Pedro, ele está pregando na margem do mar da Galileia. Muita gente se aproxima dele e fala: não dá mais para pregar daqui, eu vou entrar nesse barco, vem aqui. Ele olha para o lado e tem um camarada limpando as redes. Fala: está ali, está disponível esse barco, está limpo, está livre esse barco. Então ele pega e entra no barco. Eu nem vou entrar nisso aqui, porque quando eu prego isso, pessoas falam que eu faço apologia para o desastre. Pastor, o senhor é um apologeta da miséria, porque às vezes eu faço esse tipo de aplicação. Sabe por que Simão Pedro deu o barco para Jesus entrar? Porque estava vazio. Porque se tivesse cheio, ele fala: espera um pouquinho mais que eu estou tirando o peixe. Então às vezes Deus permite a gente ficar vazio para a gente estar disponível para o agir dele. Ele vê, está vazio, ele deixa eu entrar, e entra. Aí ele prega para a multidão, depois fala assim: toca para o fundo, joga a tua rede. Mas Senhor, eu passei a madrugada inteira. Joga a tua rede, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele lança. Tem a maior pesca da sua vida, porque quem abre mão para seguir Jesus vai ter o maior resultado da sua vida. Mas às vezes a gente não sabe. Sobre a tua palavra eu lançarei. Ele lança. A gente para por aí, né? Vai se romper. Ele pega peixe para todo mundo. Quando ele volta, está implícito, não explícito, mas implícito no texto. Ele volta. O que um pescador que está com o barco quase afundando faz quando chega no deck? Ele tira todo o peixe, bota ali no deck e vai vender, chama os feirantes, né? O pessoal de carrega carga. Então imagina ele pegando e tirando todo o peixe. Nessa ocasião que Jesus chega para Simão Pedro e fala: eu não quero mais que você seja pescador de peixe, eu te farei pescador de homens. Jesus chama Simão Pedro quando ele está colhendo o maior resultado da sua vida. O texto fala que ele vira para Jesus e segue Jesus. Nós conhecemos esse texto como a pesca maravilhosa. No caso de Simão, ele olha para a pesca, para o maior resultado da sua vida e fala: maravilhoso não é o peixe, maravilhoso é ele. Eu vou seguir Jesus porque ele é maravilhoso. Então Simão faz assim como Mateus, ele deixa a cabine dele e segue Jesus. O versículo seguinte diz que Jesus então entra na casa de Pedro e vai ter uma refeição com coletores de impostos e pecadores. Olha que coisa bonita. Primeiro Mateus segue a Jesus e depois Jesus segue ele para a casa dele. Primeiro Mateus escolhe o rei
e depois o rei escolhe entrar na casa dele. Você entendeu a cronologia do que está acontecendo aqui? Você quer que Jesus nessa noite, nessa tarde, entre na tua casa? Escolha aceitar a Jesus. No final do culto eu vou fazer um apelo aqui. Se você falar, eu escolho Jesus na minha vida, quando você voltar, Jesus vai entrar na sua casa com você e você nunca mais vai estar sozinho. Esse é o processo. Aceita Jesus hoje aqui. Tome uma decisão hoje aqui, que Jesus vai andar contigo por onde você for. Mas quando Jesus está dentro da casa de Mateus, que começam os confrontos com os fariseus. Olha o que diz o texto aqui, Fábio. A pergunta dos fariseus. Os fariseus chegam na casa, na porta, e eles fazem questão que Jesus ouça a pergunta, mas eles não fazem a pergunta para Jesus. Eles falam assim: por que o mestre de vocês come com coletores de impostos e pecadores? Eu até perdi o equilíbrio quando eu olhei aquela loura entrando ali. Eu olhei para o lado e falei: Jesus, um anjo entrou aqui agora. Eu ia pedir para a igreja ficar em silêncio, mas é a pastora Naná. Te amo, meu amor. Amor, os fariseus chegaram e falaram assim: por que Jesus, o mestre de vocês, está aqui dentro comendo com pecadores e coletores de impostos? A pergunta não é o problema é o espírito que está por trás da pergunta. Porque eles não perguntaram por curiosidade, eles perguntaram por cinismo. Eles perguntaram para acusar, eles perguntaram para descredibilizar o crédito que Jesus tinha. Fariseus são assim, e a gente tem que aprender com Jesus, com o ato de Jesus, o que a gente faz com esse tipo de fariseu, porque muita gente vai querer descreditar a nossa igreja, descreditar a nossa fé, descreditar o nosso Deus, perguntando para a gente coisas sobre o nosso mestre. Sabe o que tu fala? Quer saber sobre Deus? Pergunta para ele. Que é isso, pastor? Quer saber sobre Jesus? Pergunta para ele. Se tu acha que ele rouba, pergunta para ele. Como é que eu pergunto? Oração é falar com Deus. Ajoelha um pouquinho e fala: Deus, o Deus do André, o Deus da Nayane, eu não gosto de vocês não, mas me fala isso. Deus se revela. Dá essa resposta para pessoas que questionam a tua fé. Por que você faz isso para Deus? Porque ele pede. Quer saber? Vai falar com ele. Te ajoelha e ora uma noite, que ele vai falar contigo. Você vai ver como Deus fala com pessoas, mesmo quando elas são cínicas. Jesus falou com esse povo aqui. Quer saber algo de Jesus? Pergunta para mim, não. Eu posso até te ajudar, te indicar, mas se você quer perguntar por cinismo, pergunta direto para Jesus. Vai direto na fonte. Então você entende? Eles fazem uma pergunta não por curiosidade, eles fazem uma pergunta capciosa, porque eles querem lançar uma semente de discórdia na vida de quem está perto de Jesus. Isso não é o santo, não é o puro. Por que ele está com os pecadores? E aqui vai um questionamento para nós, como comunidade e seguidores de Jesus. Porque se a nossa lealdade consegue ser influenciada por indiretas de outras pessoas, às vezes é porque nós não merecemos estar aqui. Se pessoas fazem perguntas capciosas sobre a nossa fé, isso influencia como nós vemos a nossa igreja, o nosso ministério, o nosso Deus. Será que a nossa fé está firme mesmo? Jesus tem uma resposta pronta para pessoas assim, não para os fariseus, mas para pessoas que são balançadas por perguntas capciosas que os fazem questionar a pessoa com qual ela convive. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 19, olha o que Jesus fala: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Então o fato deles terem ido e saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Quando eu li isso aqui, isso tocou muito em várias áreas da minha vida, mas isso tem me tratado na área da vida ministerial e pastoral, principalmente aqui, porque quando a gente atinge essa maturidade, a gente para de querer provar para pessoas a razão pela qual elas precisam estar conosco dentro da igreja. Então, às vezes a gente fica pedindo: não vai, não vem. Na verdade, eram as pessoas que tinham que estar se esforçando para estar num ambiente de glória, de poder, de ensinamento como esse. Porque se não estão aqui, não é porque eram para estar aqui. Porque a gente se sente às vezes incapaz, culpados por pessoas que saem. Aí quando eu li isso aqui, eu falei: obrigado, Jesus. Eu entendi isso aqui. Ao invés de me esforçar para que pessoas permaneçam, eles que têm que se esforçar para estar na glória daquilo que nós estamos vivendo. Então até Jesus notou isso, porque chegam momentos que Jesus ele tem que checar a qualidade dos relacionamentos com os seus líderes e com os seus companheiros e seguidores. Quem dizem que eu sou? Aí todo mundo responde: não, mas o meu interesse não é saber quem é que eles dizem. Vocês. Quem é que vocês dizem que eu sou?
Porque vai chegar, gente, uma altura do nosso trajeto que a gente precisa ter um choque de realidade. Será que você está aqui pelas razões corretas? Será que você entende o que eu sou e você está comigo pelo que eu sou? Vocês têm que estar ciente com quem você está andando e quem é a pessoa que está do nosso lado. Então, a nossa experiência com Jesus precisa estar sólida e mais sólida do que a opinião de outras pessoas acerca dele. E de igual modo é com a nossa igreja. Se você anda com líder, anda com pastor e fala mal do teu pastor, fala mal da tua pastora, a tua experiência aqui nessa casa, aqui nessa igreja, tem que falar mais alto do que a opinião de terceiros a respeito deles. Porque se mexe e não vou, falou aquilo. Sabe por quê? Porque não era para ser. Não era um dos nossos, era para ter saído mesmo. E quando nós entendemos isso, os pastores e líderes, isso traz um alívio para a gente. Porque o diabo vai fazer isso. O diabo vai jogar sementes de discórdia. Ele vai querer que você questione o ambiente onde você está. E por quê? Ele come com pecadores. Por que ele está, de fato, com coletores de impostos? Essa é a pergunta, endereçada a Jesus, mas não feita diretamente para Jesus. Mas Jesus, ao ouvir, eu acho fantástico. Ele está aqui só ouvindo, está conversando, mas está aqui só ouvindo. A minha esposa é assim, ela está aqui com as crianças, eu estou falando, ela está só ouvindo ali. Eu não sei como ela consegue ter esse superpoder, um ouvido para cá e outro ouvido para lá, um olho, não é isso que dizem? Um olho no queijo, outro no gato. Eu sou o gato nesse caso, né, meu amor? Eles se perguntam, vem aqui, por que ele come? Aí Jesus interrompe falando assim, ó: não são os sãos, não são os saudáveis que precisam de médico. Quem precisa de médico é doente. Ele fala isso para fariseus. Fariseu é um segmento da religião judaica, de pessoas que aderem estritamente à lei escrita de Moisés, a interpretação deles da lei de Moisés, a tradição oral sobre a lei de Moisés. E eles colocam isso porque não é errado, nós temos tradição, nós temos usos, nós temos costumes. O problema deles é que eles colocam a tradição oral, a interpretação deles e a lei de Moisés acima ou no mesmo patamar que a palavra de Deus, no mesmo patamar que as Escrituras. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não confundir a nossa interpretação da Bíblia com aquilo que Deus fala. É quando Jesus fala para aqueles fariseus, novamente, que fala assim: o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí ele fala assim: o que está escrito e como você as lê? Porque uma coisa é a escritura, outra coisa é a tua leitura. Não coloque a tua leitura e o filtro da tua vida acima da palavra e da interpretação daquilo que Deus está falando para o seu povo. Então, gente, cuidado, sempre, independente de religião, pode ser até aqui nessa igreja. O dia que eu colocar uso e costume, o dia que eu falar aqui sobre tradição oral, tradição da nossa igreja, e colocar a tradição da nossa igreja junto com a Bíblia ou acima da Bíblia, pode sair dessa igreja. Saia, fuja do lugar onde a tradição da igreja está acima da palavra, onde os usos e costumes da igreja estão acima da palavra. Fuja. Porque esses camaradas, além de fazer isso, ridicularizam, julgam, intimidam quem interpreta a Bíblia de forma diferente deles. Então, as críticas mais duras de Jesus no tempo de Jesus era para esse grupo de gente. Jesus direcionava as suas críticas mais duras a um grupo chamado de fariseus. Jesus chamava eles de hipócritas. Fazia tempo que eu não entrava no grego, mas eu vou entrar um pouquinho aqui. Hipócritas no grego significa teatro de máscaras, ou seja, é você usar uma máscara para representar algo falso. É para você colocar uma máscara para se demonstrar aquilo que você não é. Então, Jesus não tem problema com imperfeição. Jesus tem problema com imperfeitos que botam uma máscara de perfeito. De gente que tem o mesmo pecado que a gente tem, mas coloca uma máscara de bonzinho, coloca uma máscara de santarrão e fala: não pode isso, não pode aquilo, você tem que fazer isso. Tira a tua máscara, seu hipócrita, porque essas pessoas eram pessoas que Jesus combatia. Jesus falava de maneira pesada. Jesus falava mais pesado com esses religiosos do que com gente do mundo. Sabe por quê? E aí eu sei que você não vai dar glória a Deus, até pode. O mundo é coerente. Mundão sabe que está errado. O mundão sabe que está fazendo coisa errada.
errado. Ele fala assim: eu nem vou na igreja porque sou muito pecador, eu estou fazendo coisa muito errada. Mas tem muito religioso que acha que é certão, querendo julgar aquele que está errado. Ele fala assim: o mundo está sendo mais coerente do que você. Meu Deus do céu. E a gente tem que ter cuidado. Nós temos uma igreja de 84 anos de história, uma igreja que muitos chamam de tradicional. Eu creio que a nossa igreja, ela passa por vários movimentos, principalmente um movimento não apenas de avivamento, mas de rebibliamento. Essa igreja, o pessoal fala: pastor, está vivendo um avivamento aquela igreja. Rapaz, está vivendo um rebibliamento, porque não é só fogo não, é palavra. É na palavra que a gente cresce, é na palavra que a gente aprofunda, é na palavra que a gente se fortifica. Temos que ter muito cuidado com os traços do farisaísmo. Vou falar rápido aqui alguns deles para a gente finalizar a mensagem de hoje. Legalismo, ou seja, adesão à lei, adesão à interpretação da lei, adesão a ensinos orais acima daquilo que a palavra diz. Então eles falam mais de lei do que de espírito. Segundo, ritualismo, ênfase em rotinas religiosas. Então, ao invés de eu ter uma fé genuína, eu preciso passar e acompanhar um rito religioso. São pessoas que se importam mais com a roupa certa do culto do que o culto de um coração certo. Eles se preocupam muito mais com a barba que eu vou usar, o sapato e o tênis que eu deixo ou não deixo de ir para a igreja, do que a fé que está sendo gerada dentro dela. É quando, eu estou pregando isso aqui, é quando nós vamos para a igreja para parecer crente e não ser crente, porque eles se preocupam mais com parecer do que com ser. O que isso aqui é? Ritualismo. Eu nem vou entrar nisso aqui porque eu sei que está doendo, ninguém falou nada. Terceira característica, separatismo. Isso aqui, a gente está no ano de evitar isso aqui. Separatismo é o isolamento daqueles que se consideram, a gente se isolar dos menos santos. Aquele pessoal é muito pecador, não vou misturar com ele. Sabe o que eles estão falando? A gente quer ser sal dentro do saleiro, mas nós não somos sal dentro do saleiro, nós somos sal da terra, luz do mundo. Essa igreja, esse ano e o ano passado tem pregado, nós não vamos ser separatistas, nós temos que envolver esse mundo, transformar esse mundo, entrar e pregar o evangelho. Julgamento é a tendência de ficar julgando os outros com uma base externa e não interna. Jesus chama esses de sepulcros caiados. Por fora vocês são lindos e bonitos e polidos, e por dentro vocês estão mortos e podres. Sepulcros caiados. E no quinto, elitismo é quando a gente se acha superior a outras pessoas, ou seja, somos o dono da verdade. Se em algum momento você se encontrou pensando assim, cuidado, isso é um espírito de fariseu. Porque veja, um fariseu acha que é o dono da verdade, é isso que o elitismo diz. Mas a continuação da leitura de Jesus, ele fala assim: olha, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Olha o que Jesus fala: então, queridos, vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu vim chamar o justo. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. O que Jesus está falando aqui é: se você quer ser melhor que os outros, pelo menos domine um assunto que você está falando. Porque Jesus aqui está corrigindo a teologia deles, como fazia inúmeras vezes. Eles começavam a falar e a arrotar conhecimento. Jesus fala: ei, antes de querer falar, conheça. Você pode ser até arrogante, mas pelo menos conheça daquilo que você está falando, porque a arrogância sem conhecimento aí fica feio para vocês. Já que quer ser arrogante do seu jeito, pelo menos entenda do assunto, tenha domínio, seja bom naquilo que você está falando. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele vai de frente com gente assim. E aí Jesus responde para eles uma resposta que me remete para a minha temática central. Ele se aprofunda em um dos benefícios da salvação. Ele fala assim: não são os sãos que precisam de médico. Então Jesus apresenta a salvação como remédio e se apresenta como médico. Jesus conecta a retidão com bem-estar, salvação com saúde. Escute isso, igreja, isso aqui é a centralidade da minha mensagem. Na cura, a cura está incluída no pacote de benefício da salvação. Se você tem salvação em Jesus Cristo, tem cura para você, tem cura para o seu corpo, tem cura para a sua alma, tem cura para a sua família, tem cura para a sua casa, tem cura essa noite, porque cura está dentro do benefício da salvação. Cura da saúde, cura da alma, cura do corpo, cura da vida, cura de sentimentos. Onde está a cura no pacote da salvação? Lembra que eu falei de alguns benefícios? Eu falei de justificação, eu falei de redenção, eu falei de regeneração, eu falei de santificação. A cura, no meu ver,
está no guarda-chuva da santificação. Pastor Rodolfo, santificação implica a gente se tornar parecido com Cristo. Então, para eu ficar na forma de Cristo, eu preciso pular de fora da crise. No processo de ser como Cristo, você tem que sair da sua crise. Na etimologia, a palavra salvação vem de salve, que significa pomada ou curativo. Que coisa linda! A salvação não é apenas uma cura para o pecado, mas também ela cura o que o pecado quebrou e causou em nós. Então, quando Jesus te salva, Ele não apenas tira o pecado e te endereça para o céu, mas todas as consequências que o pecado deu na tua vida, nos teus sentimentos e no teu corpo, tem cura para você dentro da salvação de Cristo. Porque às vezes, se eu não me aproveito disso, eu recebo a salvação, eu sou endereçado para o céu, mas eu ainda vivo com as consequências que o pecado gerou na minha saúde, nas minhas emoções e nos meus sentimentos. E se eu vivo e vou para o céu, mas estou quebrado, eu estou jogando o PS5 só com controle, quando eu podia soprar, quando eu podia balançar, quando eu podia ver vídeos, quando eu podia ter lareira, quando eu podia ter consulta médica através dele. Tem cura na salvação, tem restauração na salvação, e hoje o Espírito Santo me traz isso para poder ministrar isso ao coração da nossa igreja. Porque quando a gente quebra a lei e os estatutos de Deus, a lei e os estatutos nos quebram, mesmo a gente não sabendo, mesmo a gente não sendo salvo. E esses ferimentos só podem ser curados e tratados através da santificação, que é proveniente então da salvação. Quando a gente compra um produto, vem um manual, não vem, de instruções? E o manual de instruções diz como é que a gente deve usar aquele produto ou aquela criação. Então o criador do produto nos dá instruções de como nós podemos proteger a longevidade desse produto. Então, quando eu ignoro a instrução do criador, eu machuco a sua criação. Quando eu não respeito os estatutos de Deus, os estatutos de Deus me quebram. Não porque o estatuto é mau, é porque eu não estou debaixo dele. Você compra uma camisa de linho, vai vir lá, não lavar, não com água quente, não lavar na máquina. Se você não respeita a instrução, você vai colocar, ela vai ficar toda troncha, ela vai desbotar, ela vai manchar. Por quê? Porque você não respeitou a instrução. Compra um celular, em algum local do celular, e hoje eles têm que ser muito detalhados. Vai estar assim: não coloque esse produto, o celular, dentro do micro-ondas. Porque tem gente que coloca, aparentemente, para eles colocarem lá. Se você colocar o seu celular no micro-ondas e dar start, sabe o que vai fazer? Vai quebrar o celular. Então, quando eu não sigo a instrução me quebra. E quando a instrução me quebra, geralmente ela suscita em uma ferida da alma, às vezes do corpo, porque o espiritual afeta também. Quando nós quebramos os estatutos de Deus, eles nos quebram e eles aparecem como feridas que nós chamamos de feridas da alma. Pode tocar bem baixinho esse instrumento. Aí eu me remeto para o texto inicial que nós lemos, terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 2. Amados, eu oro para que vocês tenham boa saúde. Eu oro que tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Deus se preocupa tanto com a nossa salvação quanto a nossa saúde, porque senão Ele não colocaria dentro da salvação um pacote chamado santificação, que é me tornar como Cristo. E se eu me torno como Cristo, eu me afasto da minha crise. A preocupação de Jesus é essa, o interesse dele não é só salvar a sua alma e levar ela para o céu, mas te dar qualidade de vida enquanto você está aqui na terra. Senão Ele não teria curado pessoas enquanto estava aqui. Você já percebeu que tem inúmeras pessoas que Ele curava, mas tinha gente que Ele falava assim: ó, os teus pecados estão perdoados, resolvi o problema principal, mas vem aqui, levanta e anda. Então Jesus se preocupava, gente, com as duas coisas, com a minha salvação e com a minha saúde. Certo cego vem para Jesus e aí Jesus vem e cospe no olho dele para poder tirar a sua cegueira. Pastor, tem uns cegos que Ele tocou 2 vezes e viu, tem um que Ele botou lama e mandou ir para o rio. Por que esse Ele cuspiu? Porque no cuspe tem um DNA.
Talvez o que Jesus queria fazer nesse camarada ia muito além de uma cura física. Você entende isso? Porque no processo de santificação eu tenho cura. Então Jesus cospe, porque no cuspe tem um DNA. Quer saber o parentesco? Quer saber as características de alguém? É no cuspe. Se você pega o meu cuspe, e olha que eu cuspo muito. Para quem está na terceira fileira, até vocês o meu cuspe chega. Vocês têm muito cuspe do pastor André aqui. Se você está nos visitando, eu sou conhecido nessa igreja. O meu cuspe chega até a terceira fileira, tá? Então você senta da quarta em diante. E se o cuspe cair aqui, você sabe, não tira, ele vai te curar. Jesus pega e coloca o DNA no rapaz, falando assim, ó, eu não quero só te dar cura, eu quero colocar as minhas características em você. O que é santificação? Se tornar como Cristo. Então, nesse milagre ele está apontando, eu vou curar fisicamente o teu olhar, o teu olho, o teu globo ocular, a tua retina. Não sei qual era o problema da visão daquele camarada, mas ao mesmo tempo você precisa ser parecido como eu, porque muitas pessoas no tempo de hoje querem ser curados, mas não querem passar pelo processo de santificação. O nosso problema é que nós queremos ter a cura, mas não queremos ter as características de Jesus, porque quando Jesus cura a nossa visão, é para a gente ver a vida como Jesus vê. Quando Jesus faz um milagre na nossa vida financeira, é para a gente usar o nosso dinheiro como Jesus usaria. Então, quando nós recebemos uma cura de Jesus, não é só para a gente parecer bem, é para a gente parecer com Ele. Está tudo conectado. Fala assim, o que eu faço na tua alma, eu faço no teu corpo. O que eu faço no teu bolso, eu faço no teu espírito. O que eu faço na tua cura, eu faço com o teu comportamento. Vem aqui, deixa eu colocar as minhas características em você. Recebe aí o meu DNA, fique parecido comigo, tem as minhas características. É o que hoje nós chamaríamos, se a gente fosse aplicar esse milagre. Por que Jesus cospe para curar? Porque na santificação, ao me parecer com Cristo, dentro da santificação tem cura. Cura para a tua alma, cura para a tua visão, cura para a tua audição, cura para as tuas emoções, cura para aquilo que está afligindo o seu corpo. Hoje é noite de cura, mas para ter cura tem que ter santificação, e para ter santificação tem que ter salvação.